Estamos voltando, né, Lucas? Voltei. Bom, vamos lá, né? Voltei. Todo mundo aí. Ai, ai. Cadê Kiko? Hello. Oi. Cadê Kiko tosado? Tudo bem? Cadê Kiko? Cadê Kiko tosado? Ih, ih. Sem aula vai para dentro de casa. Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho. Para todo mundo voltar, a gente continua. (15, 16) tinham 17 alunos. Tá faltando alguém. Deixa eu ver. Voltei. Isso aí. Deixa eu ver quem tá faltando. Ah, tá chegando aqui a Bárbara. Tá lá conversando, tá falando de figurinha no 5º ano, né, Bárbara? Cara de pau. Pronto, a Bárbara entrou. Vamos lá, todo mundo entrou? Então vamos lá, agora a gente vai falar então sobre simplificação de fração. Deixa eu abrir aqui de novo. Espera aí, o PowerPoint tá de novo com problema. Aí, Maia. Esse PowerPoint aqui, ele é zoadinho. Peraí. Deixa eu ver, peraí. Não quer abrir, não. Ele caiu também, não quer voltar, cara de pau. Vamos lá, então. Agora eu vou pedir para a Luísa ler para a gente. Luísa, lê aí, por favor. Simplificação de fração. Pode ler. Simplificar uma fração é obter outra fração equivalente, com o numerador e o denominador menores. Para simplificar uma fração, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Exemplos. Deu os exemplos, Pro? Pode ler. Tá. 12/40 vezes 2. Na verdade, eles foram divididos, né? Eles foram divididos por 2. Aí a gente teve aí o resultado 6/20. Aí ele foi dividido de novo por 2. E aí terminou a fração como? Qual foi o resultado final, Luísa? 3/10. 3/10. Existe algum número que eu ainda consigo dividir esses dois números? Não. Não. Aí ela se torna irredutível, ó. Aqui embaixo está escrito, tá vendo? Lê pra gente aqui, Luísa, para fechar, ó. Se o numerador numerador e o denominador não têm divisores comuns, a fração recebe o nome de irredutível. Irredutível. Por exemplo, esse outro exemplo aqui, ó, 18/48. Começou dividindo por 2 porque os dois eram pares, né? E aí dividiu por 2 e tivemos o resultado 9/24. Ainda dava para dividir, né? E aí ficou 3/8. 3/8 dá para dividir ainda? Não. Não. Aí se Não. torna uma fração irredutível. Certo? Entenderam de onde veio esse nome? Sim. Então vamos lá. Aí a Pro tem aqui, ó, os exemplos, né? Aqui do ladinho, que são as simplificações de frações. Então o primeiro exemplo é 24/30. Aí eu fui dividindo inicialmente por 2, depois por 3, tive um final com resultado 4/5. 4/5. E aí essa fração ela se tornou irredutível. Eu não consigo mais dividi-la.
Por isso, ela se torna finalizada. Eu dividi até ao máximo que ela chegou. A letra B. Qual foi o máximo que eu cheguei aí no final? 4 nonos. 4 nonos. Eu cheguei a uma fração que eu não consigo mais dividir. Então, é 4 nonos. E a letra C? Qual foi o final aí? Uma fração. É uma 3 fração meio. própria. 3 meio. É, E aí 3 chegou a fração Três. irredutível. E por último, a letra D, eu fui dividindo, 2 dividindo, terços. até chegar no 2 terços, que também é uma fração irredutível. Não Ô, consigo Bruno. mais dividir. Oi, Você ainda vai falar sobre a fração imprópria e própria? vou também, Tá bom. tá? E aí agora a gente vai para as frações, as operações com frações adição. Então, eu tenho a adição de frações com os denominadores iguais, que aí é fácil, né? Então, o que são operações com frações de adições? Que quando os denominadores são iguais. Tiago, lê pra gente aqui, ó. Tá. Operações com frações, adição. Para adicionar frações com denominadores iguais, somam-se os numeradores e conserva-se o denominador comum. 2 Isso. terços mais 1 terço igual a 3 terços. E 3 terços é igual ao quê? Uma fração inteira, igual a 1 inteiro, né? Aí nós temos aqui, ó, a letra A. Alica, lê pra gente aqui como que fica a letra A. 3 quartos mais 4 quartos. Qual é o resultado final? O quê? 3 quartos mais 4 quartos. Aqui, ó. Qual é a fração que eu obtenho? Não tô te ouvindo. 7 oitavos. 7 oitavos? Sim. Tá certo? Pro. Tá certo, gente? 7 oitavos? Não, Por quê? é 7 quartos. Porque É é 7 7 quartos. Na verdade, Alica, o número de baixo nunca se altera, tá bom? Não pode esquecer desse detalhe, tá? 7 quartos. Sabendo disso, como fica a letra B, Alica? 4 terços. Oi? 4 terços. 4 terços. Muito bem. É isso aí. Certinho, tá? Aí a gente vai agora para o próximo slide, que são as frações com os denominadores diferentes. Elô, lê pra gente aí. Adição de frações com denominadores diferentes. Para adicionar frações com denominadores diferentes, reduzimos as frações ao mesmo denominador. Exemplo. Então aí... terço. Desculpa, Bruno. Não tem problema. Daí entra aquela questão que a gente fez na sala, lembra? Ou a gente multiplica o denominador até chegar num número igual, ou a gente faz a regrinha do MMC, certo? Tudo bem até aí? Certo. Tranquilos? Então, esse exemplo aqui, ó, eu multipliquei. Então, eu peguei 3 quartos e transformei em 9 dozeavos. Eu multipliquei por 3. Vou pegar aqui um círculozinho para vocês entenderem. Eu multipliquei, ó, por 3. Então, quando eu multipliquei, eu obtive o 9 dozeavos. Daí, as frações se tornaram equivalentes. Daí eu posso fazer uma conta justa, certo? Entenderam até aí? Eu preciso deixar igual o denominador, que é a parte de baixo, tá? Quando eu faço isso, eu chego num resultado. Eu cheguei no resultado 14 dozeavos, certo? Só que nesse exercício, ele ainda simplificou a fração.
ele fez aquela divisão que a Pro mostrou para vocês, que você vai dividindo até chegar em um número que não se divide mais. E aí ele fez aqui embaixo, ó, a simplificação da fração. E ele chegou ao resultado final, que é 7/6, tá bom? E aí a gente tem aquele outro exemplo aqui, também multiplicando e tornando os mesmos denominadores. Então, a Pro trouxe esse exemplo e a Pro trouxe o exemplo do MMC, que é o cálculo aí do mínimo multiplicador comum, né? Que a gente faz aí as contas até encontrar aí também um denominador igual para as duas frações. Embora esse daqui pareça ser mais prático, eu acho ele um pouquinho mais complicado. Eu acho ele mais prático, Pro. É? Na minha opinião, ele é. Mas assim, ó, o que é legal na eu acho mais matemática? fácil. O que é legal na matemática? Eu vou encontrar um caminho que eu me sinta mais confortável. Então, eu prefiro multiplicar. Então, eu vou multiplicar. Eu prefiro achar o MMC. Eu vou achar o MMC. E eu só vou aprender praticando. Então, eu preciso praticar, preciso fazer, para eu conseguir chegar aí nos resultados. Se eu não praticar, eu não consigo fazer, né? Ontem nós ficamos de corrigir a lição de casa 13, certo? Que faltou. E a 14. E ainda ficou um exercício do 12, se não me engano, que tinha que fazer o MC. A gente fez correndo para acabar a aula, porque não dava tempo. E aí a gente vai fazer isso hoje, agora, tá? No caderno hoje, a Pro pediu para vocês fazerem a lição também de fração, né? Que é uma lição no caderno. Então, tinha lá a Ô, Pro. fração. Oi. Eu já fiz as duas. Ah, ótimo. A gente vai fazer assim, tá, Lucas Eide? Para não ficar muito tumultuado, toda essa lição aí que a Pro passou para ser feita no caderno, tanto a de hoje como a de ontem, desculpa, a de amanhã, a gente corrige tudo amanhã. Então, no caderno, ó, eu preciso copiar isso daqui. Ai, Pro, eu não quero copiar. Gente, quando eu copio, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu memorizo, né? E aí aqui, ó, por exemplo, o exercício 1, letra A. Ai, Pro, tá muito difícil de fazer esses quadradinhos, são muito quadradinhos. Eu posso só responder. Então, eu vou fazer, ó, letra A, escreva a fração que corresponde à fração colorida e como se lê. Então, eu vou ter que pôr a fração escrita com números e depois como ela se lê. Tudo bem? Tranquilo até aí? Aí depois eu vou entrar nas frações, né? Que até o Lucas Eide perguntou para a Pro, das frações próprias e impróprias. Lucas Eide, lê pra gente aqui, ó, o que são frações próprias e impróprias. É toda fração em que o numerador é menor que o denominador. A fração é menor que um inteiro. Pode ler o próximo? Pode ler. Fração imprópria. Sumiu. É toda fração em que o numerador é maior ou igual ao denominador. A fração é igual ou maior que um inteiro. Então é fácil, né? A fração própria, o número de cima tem que ser menor. E a fração imprópria, o número de cima é maior que o de baixo, né? Então aí a gente tem um exercício aí, ó, que fala, né? Circule somente as frações próprias. 1/5 é própria? Sim ou não? Sim. Sim, porque o número de cima precisa ser menor que o de baixo, certo? Então, 1/5 é uma fração própria. E 2/7? Também é própria. Também é própria. E 7/8? Também é próprio. Também é própria. E 11/10? É imprópria. Imprópria, porque o de cima é maior que o de baixo. E 8/7? Imprópria. Imprópria. E 1/7? Própria. 9/4? Imprópria. E 3/3? Imprópria. Oi? Própria. Imprópria, olha aqui, ó. A fração é igual ou maior que o inteiro. Ela se torna imprópria. Tudo bem? Sim. Daí a gente tem lá embaixo, né, para completar o quadro a seguir,
Cuidado com o título. Denominador e numerador. Denominador é o número de... É o número Domina. É o que dividido O domina. número que predomina predomina tudo. tudo. Isso, É. predomina tudo. Denominador. Denominou tudo, domina tudo. Lembra a palavra dominar? Então, são todas as partes da fração. E numerador é a parte que foi pintada. Tá bom? E aí, vocês vão estar fazendo aqui também, tá? E aí, na outra parte aqui em cima, deixa eu só confirmar, vocês vão ter também uma outra atividade. Aí, na sexta, vocês vão fazer a comparação de frações, que a Pro já ensinou, né? Então, quando eles são iguais, é fácil, né? Tá pega. Ai, meu ouvido. Gente, Sei lá. O bebê Ai, meu caiu. ouvido. Eu já sei que meu ouvido tá doendo agora. eita, Ai. tá tudo bem, gente, com todo mundo? O Sim. bebê Meu caiu. filho, Eu falo, acho que do Arthur, ó. Foi do O meu Arthur, ó, que irmãozinho tá não saindo. foi. O meu Foi do irmãozinho Arthur. não foi. Tá bem? O que você tem? O que você tá sentindo? Gente, só um Ixi, Maria. minutinho, que meu filho não tá bem. Peraí, um minuto, tá? Tá bom. Aguenta aí. A gente aguenta até o final. Que bebê foi esse que eu tô com medo? Arthur, foi Foi seu o Arthur. irmão? Foi, Foi ele seu saiu irmão, correndo. Arthur? Ele saiu como eu falei. Nossa. O meu irmão não foi. Arthur. Depois no João Fortnite eu instalei. Seu irmão não se matou não, né, Arthur? Nossa! Eu vou pegar uma faca e no meu. Quase. Né, quase. Quase. Nossa, quase. Quase. Tranquilo. É melhor já comprar um caixão. É, que o irmão muito dele, pequenininho. o irmão do Arthur ficou nessa pegada de fazer aquele jogo da baleia azul, sabe? É verdade. Não, o irmãozinho do Não Arthur fez mandou. bem assim, ó. Ele fez bem assim. Plau! Mano, meu É ouvido tá muito plau. alto. Então, O negócio, meu Deus, meu ouvido, velho. eu também tô de fone. Eu também. O meu tá muito alto, tá no último volume. Tá muito Eu alto. também. Mas que o teu ainda, eu Então, acho. é um dom, então a audição é um dom que você perdeu. Voltei, gente. Já perdi, né? Vai, Voltei, prof. tá? Bora. Amores. Desculpa, tá? Meu filho não Tá tá bom. se sentindo bem, a Pro foi dar um eno pra ele. Tá com o Ih. estômago meio zoado, tá? Vamos lá, então. Comeu. Alguma coisa. E ele nem tomou café ainda hoje. Ele tá já com o estômago Então, não meio... comeu. Ô, É. professora, Oi, Igor. eu fiz uma fração das pessoas que tá aqui. Deixa eu ver. Muito bem, arrasou. É isso aí. Hoje, nós só temos faltas aí do Alexandre e do Enzo. O Alexandre está num lugar que não tá legal, a internet, então ele não consegue acessar. E o Enzo, ele não tá conseguindo também acessar. A Lorena ficou com o meu ponto, porque ela não tá agora. Cadê a Lorena? Então, E o Marcos também. Eu vi que a Lorena Lorena não tá tava, então eu Eu tô vendo apaguei. tá? Eu tô vendo a Lorena aqui, ó. A Lorena é o azinho ali, ó. Ah, tá. Oh, meu Deus. Como é que Vamos eu lá, tinha gente. pintado mais um Ó. quadrado? Só para continuar aí, pra gente fechar a lição do caderno, eu tenho ali a completar com símbolo, né? O símbolo menor e o símbolo maior. É. E depois eu vou só colocar, deixa eu ver o que falta. Escrever aí as frações de acordo com as leituras, tá tranquilo, tá bom? Não esqueçam de fazer, porque a gente vai corrigir tudo amanhã, a lição do caderno, tá? Então agora a gente vai terminar a lição de casa 12, 13 e 14. Não, só 13. E a 14. É, 13 e 14. É. E a gente parou, e hoje a gente tem corrigido a 166 a 168, certo? Sim. Então vamos todo mundo lá na apostila, página 166. Gente, deu uma clareada aí sobre fração? Sim, muito. Então, tá bom. Qualquer coisa, dúvida no percurso, chama a Pro, não deixem de chamar, tá? Tá. Então vamos lá, página 166, sua criação, desafio final. Bárbara, lê Cheguei. pra gente aí, por favor.
Bárbara. Todo dia tem um desafio final. Ela e nunca é um tá desafio mutada. Poxa, a Bárbara tá É, mutada e tá A paralisada. Bárbara tá Bárbara, mutada. E tá hello. travada. Vamos lá. Arthur, lê pra Pra gente zumbi. aí. Desafio final. Arthur. Pedrinho e seu amigo Carlos ganharam uma gincana. Uma caixa com 72 balinhas de gude. Pedrinho guardou um quarto das bolinhas de gude. E seu amigo Carlos guardou 12 avos, nessa mesma quantidade. Pinte no gráfico abaixo a parte que representa que cada garoto guardou de coleção. De 72 bolinhas, utilize as cores indicadas abaixo. Para as bolinhas de gude de Pedrinho, utilize a cor azul. Para a bolinha de gude de Carlos, utilize a cor vermelha. Então vamos lá. Como que eu calculo um quarto de 72 bolinhas? Como que eu Dividido calculo? 72 por 4. Divido 72 por 4, que são 4 partes. Qual é o resultado? Vocês estão? 18. 66. 18. Igor, prestando atenção na aula, Igor. A gente está no meio de uma explicação e vocês entram. Para que página, gente? Ó, ouvindo. Se perdeu, espera terminar. Vocês entram no Ou meio assiste da o videoaula. sala. Então, assiste a videoaula. Vamos lá. Voltando, né? Eu pego 72 e divido por 4. Que aí deu qual resultado? 18. 18. Então, eu vou pintar quanto? 18. 18. 18 pro Pedrinho. Vou pintar 18 quadradinhos de azul para o Pedrinho, certo? Sim. Aí eu vou pintar de vermelho as bolinhas do Carlos. Para eu saber 2 dozeavos, como que eu faço? 72 2 vezes dividido por 12. Aí depois com o resultado multiplica por 2. que é Perfeito. 2. Que vai dar qual resultado? 12. 12. 12. Então eu vou pintar 12 quadradinhos de vermelho. Tudo bem? Sim. Aí eu vou para a página... Quantos quadradinhos de azul? Quantos quadradinhos de azul? Você não fez a lição? Não. Igor, tem que estar atento. Vai cair na nossa prova dessa semana. Sempre segunda-feira, as duas colocam o semanal. Então, pois é. As coisas semanal. Então vamos lá, É 18? gente. São 18 quadradinhos. Vamos lá. Quem guardou mais bolinhas? Pedrinho. Pedrinho, né? Lucas Eide, continua a leitura aí. Pedrinho. Todas as bolinhas de gude foram guardadas na caixa. Se sua resposta for negativa, escreva a quantidade de bolinhas que ficaram fora da caixa. Represente também a fração que representa essa situação. Quantas bolinhas cabiam na caixa? 72. Essa é nova? Cabiam na caixa quantas? 72. 72. Deixa eu voltar aqui. Nossa, sumiu. Peraí. Então, eles guardaram 30 bolinhas, certo? Que foi a quantidade de Pedrinho e de Carlos. Quantas ficaram fora da caixa? 40. 40? Qual foi o total de bolinhas somando a bolinha de Carlos e de Pedrinho? 42. Bugou? Foi? Sim. Vamos voltar, ó. Eu tinha 72 bolinhas. Aí, eu guardei as bolinhas de Pedrinho e de Carlos. Sim. Qual é a soma do Pedrinho e do Carlos em quantidade de bolinhas? Qual é a soma? 30. Oi? 30. 30. 12 mais 18, 30. 30. Se eu tinha 72 bolinhas e eu guardei 30, quantas ficaram fora da caixa? 42. 42. 42 bolinhas. E qual é a fração? 42, 72 avos. Perfeito.
porque eu tô perguntando qual ficou fora. Eu não tô É. perguntando a fração das guardadas, né? Então, eu vou pôr 42 em cima e 72 embaixo. Embaixo. Então, a fração ficou 42, 72 avos. Tudo bem? Sim. Sim. Tá bom. Aí nós temos lá. Quais foram as frações comparadas? Quais foram as frações comparadas? Quando vocês fizeram o primeiro exercício lá na sua criação, a gente estava comparando duas frações. Quais eram? A imprópria e a própria? Não. Qual que era o número das frações que eu estava analisando? 1/4 e 2. 1/4 e 2. Perfeito! Então, eu 2 comparei 1/4 e 2 dozeavos. Foi essa a comparação. Certo? Sim. Então, eu vou comparar lá. Qual que eu comparei? De um lado, eu vou pôr 1/4 e do E o outro lado, 2 2 dozeavos. Aí vem a pergunta. Das frações comparadas, qual foi a maior? 2 12. Quem Não. ganhou? Ô, professora, O Pedrinho. O Pedrinho. que- Qual foi a Sim. fração do Fazendo Pedrinho? 18. É, 1/4. Gente, presta atenção. Vou voltar tudo de novo. Igor, quando você se perder, quando a sua internet cair e você retornar, tenta se adequar. Porque assim, a Pro tá no meio de uma grande explicação. Você entra, qual página você tá? Calma, gente. O respeito com a aula. O respeito e a educação é igualzinho na sala de aula presencial. Se perdeu, caiu a internet, respira, tenta se achar. Aí não se achou quando a Pro terminar de explicar para onde você tá. Senão a gente vai toda hora para a aula, toda hora voltar do princípio e a gente não conclui um pensamento, tá? Vou voltar de novo. Desculpa, eu tinha caído. Elo, a Pro acabou de explicar para o Igor. Quando isso acontecer, vocês retornam e tentam se localizar. Caso se perda, depois que a Pro terminar de explicar, Pro, volta aqui para mim, aí eu volto. Porque a Pro tá explicando, tem alguém respondendo, tem alguém participando. Pra onde você tá? Nossa, é feio, né? Então vamos lá, de novo. Então, comparação. Eu comparei duas frações no problema. Quais foram elas? 30, 72 avos e 42, 72 avos. Não. Quais foram as duas frações que estavam no problema inicial? 2 dozeavos. 72. Obrigado, Lorena. 1/4 e 2 dozeavos. Então, é essa a comparação. São essas frações que eu preciso pôr aí. E qual delas foi a maior? 1/4. 1/4. Né? Porque se eu fiz o cálculo e eu descobri que o Pedrinho teve 18, né? E o Carlos teve 12, qual fração foi maior? 1/4. Eu já fiz todo o cálculo, né? Agora é só responder, né, a pergunta, que eu já fiz lá no exercício anterior todos os cálculos. Então, comparando a fração 1/4 e a fração 2 dozeavos, a que é maior é 1/4, porque resultou nos 18, nas 18 bolinhas. Tudo Sim. bem? Uhum. Vamos lá. Justifique sua resposta. Como que eu posso responder, então? Porque quando a gente foi fazer os cálculos para ver quanto era 1/4 de 72 e 2 dozeavos de 72, o cálculo de 1/4 saiu com mais números, com mais quantidade. Isso, aí eu posso usar essa explicação, Esther. Justifique sua resposta. Quando eu fiz o cálculo do problema, eu descobri que 1/4 era igual a 18 e 2 dozeavos parecia ser maior, mas deu só 12 bolinhas. Então, descobri que 1/4 era a maior parte, tá? Aí nós temos lá, ó, descreva a sua estratégia para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Então, é a sua estratégia. Então, qual é a minha estratégia? Eu calculo o MMC das frações e encontro o denominador comum das duas. Ponto. Sim. Pro, eu multiplico as frações até elas chegarem a um denominador igual.
cada um vai escolher o seu melhor método. Até porque a pergunta fala, descreva a sua estratégia. É. Cada um vai pôr a sua estratégia. Aqui achar melhor, tá bom? Tranquilos? Sim. Sim. Então tá. Então agora a gente vai para a lição de casa, tá bom? Quem se perder depois volta aí na gravação da aula, porque senão a gente acaba perdendo aí o nosso horário, tá bom? A gente vai lá na lição de casa 12, finalização aí do exercício, lição de casa 13 e 14. Vamos lá. Enquanto vocês se acham aí. O exercício 5. De novo, desculpa, tá? Fique em paz, amor. Pro sabe que a internet oscila mesmo, tá? Na verdade, Elô, a gente já fechou aí a atividade, depois qualquer coisa você volta aí no vídeo. E a gente vai agora para a lição de casa 13 e 14. A 12, gente, o exercício 5, a gente conseguiu fechar ou não? Não. Sim, não? Sim, pro. Sim. Então é assim, ó, Ah, a é verdade. 5. Efetue as operações e escreva o nome de cada fração obtida. A primeira fração, qual foi o cálculo que eu encontrei aí? Eu fiz o MMC. Tá, e qual foi o resultado final? 12 oitavos. 12 oitavos, muito bem. E qual é o nome dessa fração? Imprópria. Imprópria, porque o número de cima está maior que o de baixo, né? E a fração de baixo, 1/5 mais 1/3? Qual é o resultado aí? É própria. 8 quinzeavos. 8 quinzeavos. A Pro está compartilhando aqui a tela para quem ficou com dúvida. 8 quinzeavos é uma fração própria ou imprópria? Própria. Própria, porque o número de cima é menor que o de baixo, certo? Sim. Tudo bem até aí, gente? Sim. Sim. Tá bom. Então agora a gente vai para a lição de casa 13. Vou pedir para a Esther ler para a gente aí, por favor. Você será um produtor de tintas caseiras para um evento infantil no ateliê de Marília. Utilize a receita abaixo e para o evento calcule as proporções necessárias dos ingredientes. Pode ler a receita da tinta. Receita da tinta. 1 copo de farinha de trigo, 1 copo de sal, 1 copo de água e 12 gotas de corante culinário. Muito bem. Letra A, Igor, lê pra gente aí. Tá mutado, Tá Igor? no mudo. Vai lá, Igor. Você tá falando sozinho, você tá no mudo. Igor, você Igor. ativou seu microfone. Falou tudo à toa. Falou e ninguém te ouviu. Vai de novo. Oh, você... Ah, Vai tá, de pra novo. mim pareceu que são muito de novo. Vai lá. Primeiro dia de eventos. Será necessário dobrar a quantidade de ingredientes para produzir 2 receitas. Receita da tinta. Calma um pouquinho. Ingredientes. Calma. Peraí. O que é o dobro mesmo? Vezes 2. Igor, como que ficou a receita dobrada aí? O dobro, pode ler. 2 copos de farinha de trigo, 2 copos de sal, 2 copos de água e 24 gotas de corante culinário. Arrasou, perfeito. Nicolas, lê pra gente a letra B. No segundo dia de evento, será necessário quadruplicar a quantidade de ingredientes em relação aos da receita original. O que é quadriplicar? 4 Vezes Vezes 4. Vezes 4. Vai lá, Nicolas. Como que ficou a receita? 4 copos de farinha de trigo, 4 copos de sal, 4 copos de água e 48 gotas de corante culinário. Perfeito, arrasou, certinho. Tuc, 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 Aí tuc, nós tuc. temos lá, ó, registre como você resolveu as propostas e qual operação matemática utilizou. Na letra A, qual foi a atividade matemática utilizada? Multiplicação. Multiplicar por 2, né? Certinho. Multiplicação, multiplicar por 2. E a letra B? Multiplicação por Multiplicar 4. por 4. Multiplicar por 4. Não esquece de pôr o número, porque assim, ó,
Multiplicar é muito vago, então eu multiplico por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E o dobro é multiplicar por 2, porque ainda tem gente que tem dúvida do que é o dobro, né? Às vezes você faz uma pergunta, você fala assim, olha, quanto custa essa revista? É R$ 5? A pessoa fala, não, é o dobro. Aí já pensou, você fala assim, o que é dobro mesmo? Esqueci. Então é importante a gente entender, né? E como a Pro sempre fala, a matemática está presente na nossa vida diariamente, desde o levantar, né? Então vamos lá. Agora, letra C. Lucas Eige, lê pra gente aí. Agora tendo novamente em referência à receita original. Proponha os ingredientes para fabricar somente metade da tinta. Aí tá fácil, né? É. Se eu tenho, por exemplo, um copo, qual é a metade dele? Um Um meio, metade, né? Como que ficou a receita, Lucas Eige? Lê pra gente aí. Receita de tinta: 1 meio de copo de farinha de trigo, 1 meio de copo de sal, 1 meio de copo de água e meia gota de corante culinário, que é 6. Meia gota? Não, pera. 6 gotas. Você se complicou no começo e acertou no fim. Se eu tinha 12 gotas e eu queria metade, qual é a metade de 12? 6. Então são 6 gotas de tinta, tá bom? Sim. Vamos lá, Thiago, lê a letra D aí pra gente. E para 1/3 da tinta original, quanto de cada ingrediente você precisará? 1/3 de um inteiro é fácil. É 1/3 mesmo. Agora, para eu saber 1/3 de 12, eu tenho que dividir 12 por 3. Tranquilo, então. Vocês já estão the best. Lê pra gente aí, Thiago, como que ficou essa receita. Eu não consegui. Então, Thiago, é assim, ó. Se eu tenho um copo inteiro e eu quero 1/3 desse copo, é 1/3. Tá bom? É só isso. Tá. Então, se eu tenho um copo inteiro e eu quero 1/3, é 1/3 do copo. Então, não tem segredo, tá bom? Então, é 1/3 do copo de farinha de trigo. Que mais? 1/3 de copo de sal. Perfeito. 1/3 do copo de água. Perfeito. E 1/3 de gotas de corante culinário. É, mas 1/3 Na verdade, de 12 dá quantas gotas? 4. 4 gotas, tá? Então ficou assim, ó. 1/3 de gotas de farinha de trigo. Desculpa. 1/3 de copo de farinha de trigo. 1/3 de copo de sal. 1/3 de copo de água e 4 gotas de tinta, tá bom? Corante. Registre como você resolveu as propostas e qual operação matemática utilizou. A letra C, qual foi a operação que você usou? Usar somente a metade. Isso, dividir toda a receita pela metade. E a letra D? Dividir pelo terço. Dividir a receita por 1/3. Perfeito. Não é difícil, tá, gente? É só questão aí da gente tentar memorizar o que está sendo pedido, tá bom? Então, a Pro tá compartilhando aqui, ó, só para quem ficou com dúvida dessa C e D, que são as mais difíceis. Então, metade é metade da receita e 1/3 é 1/3 da receita. Tudo bem? Sim. Aí a gente tem a letra E. Elô, lê pra gente aí. Crie uma proporção dessa tinta para atender a um grupo muito grande de pessoas. Registre ao lado para quantas pessoas pensou em preparar essa proporção. Gente, a nossa aula vai cair de novo. Aí vocês voltem de novo, tá bom? Então vamos lá. Agora eu quero exemplos. Quem fez essa receita para uma grande quantidade de pessoas e qual foi o cálculo que vocês usaram? Fala, Elô.
Eu coloquei assim, 8 copos de farinha de trigo, 8 copos de sal, 8 copos de água e 96 gotas de corante culinário, que eu fiz para 10 pessoas. Perfeito. Então você fez